Fala galera, tudo bem? Ó, fim de jogo, Neoquímica Arena. Corinthians 2, Peñarol 0 e dava para ter sido muito mais. Foi um recital no primeiro tempo. Que o Corinthians jogou no primeiro tempo há muito tempo eu não via jogar, hein? Aliás, me ajudem aí, quando foi a última vez que vocês viram um primeiro tempo desse do Corinthians? Me ajudem. Toque de bola, agressividade, chances de gol. Fez 2-0 e poderia ter feito 5. E não estou exagerando não. Pelo menos 3 gols muito claros foram perdidos. No segundo tempo administrou, não pressionou tanto. Meio que jogou ali quase para descansar. Só para manter a vitória, manter os 2-0. Os 2-0 e era o que importava, 3 pontos. Líder do grupo, 9-1 no Peñarol, abre 8 do Peñarol agora. Líder geral, inclusive, depois da primeira fase aí, da primeira parte da fase de grupos. Diniz chega a 7 vitórias sem perder. São 7 jogos sem perder, 5 vitórias, 2 empates. E segue sem tomar gol, uma marca que desde 2014 o Corinthians não ficava. 12 anos que não ficava 7 jogos sem tomar gol. Vocês lembram aí a última vez que o Corinthians jogou tão bem no primeiro tempo? Tem que falar uma coisa pra vocês. Melhor campanha da Libertadores, de quem que é? Melhor campanha, 100%. Hoje merece o quê? Eu vou tomar o Mundial dos caras. Eu vou tomar o Mundial dos caras. Amanhã é feriado. Melhor campanha da Libertadores. Vamos tomar o Mundial dos caras. Isso é Corinthians. Isso é Corinthians. Amanhã é feriado. Não sei mais como eu vou acordar. Vou tomar o Mundial dos caras. E vou falar uma coisa. 100% da Libertas. Vai, Corinthians. E nós tomando o Mundial dos caras. Vai, Corinthians. Que noite épica aqui! Ah, Ronaldo, noite épica, sim! Noite épica aqui na Arena, sabe por quê? Teve um time que jogou bola, 1-2, e foi pra cima do Peñarol. Ronaldo, o Peñarol não é tudo isso. Libertadores, todo mundo é tudo isso. Agora, o que fez diferente o Diniz? A leitura de ver o time jogar de um lado do outro. O Yuri perdeu um gol, que todo mundo reclamou, mas depois ele deu passe, ele se apresentou, teve entrega. O Caio César também, outro menino que entrou no facão, fazendo a velocidade, ajudou muito. O André saiu para fazer a entrada desse menino para fazer. Então o Corinthians tem comando e o Corinthians tem garra. Essa é a diferença do Corinthians. Ah, Ronaldo, vai ganhar, nós vamos ganhar tudo. Não, calma. Tem garra, tem um cara que entrega. E aqui, ó, 43 mil pessoas bateu palma no final. Sabe por quê? É Corinthians, é garra, é raça. E olha, e vem mais coisa boa por aí, hein? Bora lá, pessoal, porque terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 2, Peñarol 0. E eu sempre ouvi aquela velha frase, né? Libertadores é guerra. E nada melhor do que essa frase, pessoal, para exemplificar esse time do Corinthians hoje em dia. Um time extremamente guerreiro, um time que não se abala, um time que não se entrega e que dentro de campo tá dando exemplo. É um time que não tem bola perdida, rapaziada. Um time muito mais agrupado, confiante do que o time do Pardal que passou por lá recentemente. Primeiro tempo de hoje, pessoal, foi uma aula, foi um grande exemplo disso. Que amasso pra cima do Peñarol. Deu até dó. Quer dizer, não tenho dó de rival, que se danem. Virou 2, mas poderia ter virado 4, mano. Se o Yuri Alberto não tivesse perdido um gol cara a cara, assim como o André também. Mas bora lá, pessoal. 7º jogo do Diniz. Ainda é pouco para avaliar um trabalho e dizer que já deu certo, que já tá bom? Óbvio que ainda é pouco. 7 jogos ainda não é muita coisa, mas é inegável a melhora absurda desse time. A recuperação do futebol do Garro, o Ranieri voltando a jogar bem, o próprio Lingard que no primeiro tempo arrebentou hoje. E sem contar o sistema defensivo, pessoal, que tá blindado, não passa nada. Enfim, são 5 vitórias e 2 empates, sem contar que nenhum gol sofrido. 100% na Libertadores e praticamente encaminhado para a próxima fase, para o mata-mata da competição. Para quem foi hater do Fernando Diniz, acho que é hora, ó, de dar o bracinho a torcer, hein? Para com essa frase idiota. Vamos ver daqui 6 meses, porque o Diniz no começo é sempre assim. Bora viver o hoje, rapaziada. Porque hoje, o Coringão é outro time sim. Só aceitem. E antes, ó, a imagem desse cara aí para vocês, ó. Buuu!
Vamos lá então, que jogaço do Corinthians, parabéns ao Gustavo Henrique, mais uma vez, que jogou muita bola, Gabriel Paulista, impressionante o Garro também, eu acho que há muito tempo o Corinthians não tinha uma preparação física tão forte como essa. Eu acho que o Corinthians está muito bem preparado fisicamente, na chegada do Fernando Diniz e do Wagner também, que é o preparador físico. Caio César entrou muito bem, o time do Corinthians jogou muito bem mesmo, 9 pontos, líder geral dessa fase em relação à Libertadores. E aí, já pensando também no Mirassol, domingo, 8h30, aqui na Rádio Craque Neto, Euro 17, para que você possa acompanhar aqui, ó, o Corinthians. E outra coisa, hein? O que joga o Gustavo Henrique, ou como ele é importante, é inacreditável. Então, parabéns ao Fernando Diniz, mais um jogo sem tomar gols. E o craque, perfil líder para mim, Gustavo Henrique. Sidney. Para papá, 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 para papá, 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 para papá, papá, papá. Aquele jeito, ó. É o futebol do Corinthians hoje tá assim, ó. Envolvente, sedutor, maroto, gostoso. É. Olha o Linga. Você que ligou agora. Aqui, ó, Rodrigo Garro, com Breno Bidon, de novo Garro, Jesse Lingard, pisou na bola, olha que trato, olha que carinho, isso pro Garro, Garrão já entregou de novo, nossa, do Lingard. Do Newton Elber Viana, Lelê tem que ganhar um aumento de salário. Tá ouvindo, Sombra? Apita o árbitro! Fim de jogo na Neoquímica Arena. Deu Coringão. 2 para o Corinthians. Por favor, faça isso comigo. Deu Coringão. 2-0 para o Peñarol. Gravei. Caraca, veio aqui, né? Deu uma sarrada em mim. Você que está chegando depois de... Uma vitória não, né? De uma poesia que assistimos na Neoquímica Arena. Quem diria que o Corinthians pudesse jogar futebol? Quem diria que o Corinthians pudesse jogar um futebol plasticamente bonito? Quem diria que esse elenco podia jogar bem e jogar bonito? Senhoras e senhores, eu não sei vocês, mas eu estou encantado. Porque vocês têm acompanhado o futebol brasileiro nos últimos tempos. E não há jogo bonito. Não há. Pode procurar. Você pode encontrar lampejos do Flamengo, que tem um elenco estelar, bilionário, muito maior do que qualquer outro time brasileiro. O líder do Campeonato Brasileiro, que é o Palmeiras, não joga um futebol bonito. Joga um futebol competente, eficiente. Na Libertadores, está deixando a desejar. Em termos técnicos e até mesmo de pontuação, pelo que já fez. Mas no Brasileiro, é um futebol efetivo. Jogar bonito é outra coisa. Jogar bonito é o que nós vimos hoje. Jogar bonito é envolver o adversário, é empolgar o torcedor, é ter troca de passes, jogadores aproximados, é envolver o adversário, é criar inúmeras chances de gol, é vencer sem sofrer. É ter aproximação e avanço dos laterais, é ter um meio-campo entrosado. Isso é jogar bonito. E eu digo para vocês, que o Corinthians de Fernando Diniz joga bem e bonito. É bonito de ver. É bonito de olhar. Quem diria que fosse um casamento perfeito, que Corinthians e Fernando Diniz precisavam apenas se encontrar.
Olha como é a vida. Eles só precisavam se encontrar. O Fernando Diniz precisava muito de um Corinthians na vida dele. Porque o Diniz, ele é um cara inventivo, ele é um cara que pensa fora da caixa, ele é um cara que gosta de fazer os seus jogadores ralarem a bunda no chão, mas ao mesmo tempo ele gosta de empolgar o torcedor. Ele gosta de coisas diferentes. Ele não tem nada a ver com feijão com arroz. Nada a ver. O Diniz, ele gosta do diferente, do ousado. Ele talvez seja o único técnico brasileiro que não trabalha para salvar a própria pele, para salvar o próprio emprego. E não porque ele tenha respaldo dos dirigentes, não, muito pelo contrário, porque ele acredita naquilo que ele pensa. Ele acredita naquilo que ele executa. E quando você acredita naquilo que você faz, naquilo que você é, ninguém te segura. E é por isso que muitas vezes ele foi taxado de louco, ele foi taxado de ofensivista, de desequilibrado defensivo, de um cara maluco, de um cara que não iria sair da bolha, e ele foi subindo, e ele foi subindo, e ele foi subindo. E ele começa no Audax, e ele vai Atlético Paranaense, Vasco, Fluminense, São Paulo, e ele vai indo até chegar numa seleção brasileira, até ser campeão da América. Porque a gente gosta de rotular os treinadores, né? Esse aí não ganhou nada. O Diniz faz isso, mas ele nunca ganhou nada. Até que ele encontrou um time que ele conseguiu fazer com que os jogadores executassem a sua ideia. E ele conseguiu ganhar uma Libertadores assim. Assim. Jogando bem. Bonito. Mas ele tinha o Marcelo, mas ele tinha o André no meio campo, mas ele tinha o Martinelli, mas ele tinha o Nino na zaga. Quando o Diniz foi contratado no Corinthians, eu falei, a gente, né, tendo que analisar previamente, eu falei o seguinte: cara, eu posso ser preso pelo que eu vou dizer. Vocês podem me matar pelo que eu vou falar. Mas o Diniz, ele é muito, mas muito afeito às características desse elenco do Corinthians. Porque, vamos lá, não temos um elenco no Corinthians reativo, físico. Temos um elenco muito mais técnico, muito mais bola no pé. Que Dorival Júnior, que eu amo e respeito, especialmente pela figura humana que ele é, não conseguiu potencializar. Em alguns momentos, quando ele teve assim no limite o time titular, o Dorival conseguiu. E ele conquistou 2 títulos com muito mérito. Mas em termos de constância, em termos de jogo jogado, o Dorival tinha um teto que era muito baixo. O teto do Dorival, ele não passava de um limite técnico. Fernando Diniz veio para trazer a magia, para trazer algo que brilha o olhar, para trazer algo diferente, para trazer algo em que o torcedor possa não apenas comemorar vitórias, mas se empolgar com o time. E isso, senhoras e senhores, é diferente. E isso não se vende em farmácia. Isso não é todo dia que acontece. E isso independe, vejam o que eu vou dizer, independe da conquista de um título, que pode vir ou não, porque o futebol tem disso. Daqui a pouco você cruza com, sei lá, um Boca Juniors, um Estudiantes, numas oitavas, quartas, e aí você é eliminado e parece que foi tudo por água abaixo. Mas enquanto isso não acontecer, Fernando Diniz faz o torcedor sonhar. Ele consegue fazer o torcedor imaginar algo bom. Cara, isso é para poucos. O que ele constrói em 7 jogos é algo que o torcedor não via, cara, há muito tempo. Hoje o torcedor do Corinthians pode sonhar. Pode olhar para uma Libertadores em que o Corinthians é o melhor time, teve 3 vitórias, não tomou um golzinho sequer. Olha esse time jogar e fala assim, cara, é real o que está acontecendo? Eu posso acreditar de novo? Sim. Se vai dar certo ou não, eu não sei. Tem uma Copa do Mundo no meio, tem um segundo semestre depois, não dá para saber, gente. Agora, o que o Diniz está trazendo ao torcedor é algo que não se vende, cara. É algo que não se toca, é algo que não é palpável.
Tá deixando a gente sonhar, fiel. Tá deixando a gente sonhar. Você acredita no bi da Libertadores nesse ano de 2026? Quem diria há alguns dias atrás que Fernando Diniz estaria no comando do Corinthians depois de 7 partidas sem tomar nenhum gol? Corinthians 2, Peñarol 0. Corinthians que deu nessa partida 15 chutes a gol na direção do gol. 4 deles foram no gol. 4 no gol e 4 praticamente foram chances claras de gol do Corinthians. Só não conta um quinto chute aqui, porque é aquela bola do André, que ele chutou e fez o gol, infelizmente o gol foi anulado. Peñarol 3 chutes, apenas 2 no gol, mas esses 15 chutes, independente de não ter ido na direção do gol, o Corinthians mal conseguia finalizar. Mal conseguia finalizar. 77% de posse de bola, 563 passes, praticamente não deixou o Peñarol tocar na bola. Amassou o time do Uruguai e o Corinthians vai para 9 pontos em 3 vitórias. Não acontecia 3 vitórias, se eu não me engano, fiel. Se eu não me engano, acho que é 2014. 2014 que a gente não consegue 3 vitórias seguidas na Libertadores. Corinthians invicto, sem tomar gols. Será que aquele filme de 2012 tá voltando? Será que é um déjà vu? Corinthians naquela época não ficou tantas partidas assim sem tomar gol, mas ganhou a Libertadores invicto. Corinthians vai para a melhor campanha da Libertadores. E tá aqui, fiel, desde que o Diniz chegou, 2-0 contra o Platense, não tomou gol. 0-0 contra o Palmeiras, com 2 a menos, não tomou gol. 2-0 contra o Santa Fé, não tomou gol. 0-0 contra o Vitória fora de casa, nada de tomar gol. 1-0 contra o Barra, 1-0 contra o Vasco com 1 a menos, não tomou gol. E hoje 2-0, que para mim era para ter sido 5 fácil. O Corinthians tem tudo para fazer a melhor campanha aí da Libertadores, manter nesse ritmo. Tem expectativa do bi da Libertadores esse ano, fiel? Deixa aí nos comentários. Se você tá feliz, já vai deixando aquele like, não passa aqui batido sem deixar o like. Comenta aí o que você achou da vitória do Coringão. Até o próximo vídeo, valeu!